Olá! Hoje eu tenho a alegria de trazer para essa série que eu estou fazendo, para a gente conhecer melhor Antônio César, como foi o seu caminho com esse despertar da espiritualidade. Antônio César é engenheiro por formação, está na área das tecnologias, como TI, mas ele também é terapeuta integrativo, trabalha com radiestesia, é terapeuta floral, e eu o conheci ligado aos florais mesmo. Ele também é dos florais de Saint-Germain, além de Bach e outros sistemas. Então, com muita alegria, Antônio César, eu quero agradecer o seu aceite e para conhecer a sua história, como foi o seu caminho de sair dessa área para atuar também como terapeuta integrativo, porque você concilia os dois, mas como foi essa mudança, ou, ou trazer esse conhecimento de energia, de radiestesia, de espiritualidade na sua vida? Seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Muito obrigado pelo convite, Bibiana. Adorei participar, uma alegria. E é assim, né? A gente chega um momento que a gente tem um chamado, né? Em algum momento da vida da gente. E eu, como eu nasci já num meio, minha mãe era médium, então, assim, isso para mim não era essa parte de desenvolvimento da espiritualidade, não foi assim uma coisa traumática, que eu diga assim, nossa, eu estava passando por um grande problema, um grande desafio, e aí fui apresentado. Não, foi natural, né? Então, quer dizer, os livros que tinham na minha casa eram os livros do Kardec, do Chico, Xavier, então, quer dizer, a linguagem já foi sendo mais fácil. Mas eu sempre fui um cara muito curioso, né, nessas questões do que a gente não consegue pegar. Tem alguma coisa além que nos envolve, né? Então, quer dizer, nós não somos só essa matéria. E eu comecei a estudar há muito tempo, e aí eu descobri os florais. E aí a gente se apaixona, né? A gente é picado, porque realmente, como o doutor Bá disse, é a medicina do futuro, não tem jeito, não há como escapar. Mas é isso, quer dizer, então, Ah, e que ano foi isso, assim? Então, o primeiro contato com o floral, primeiro você foi um paciente floral, não, tomou, ou você não. já foi para a área do estudo mesmo? Como foi Eu isso? estava na faculdade, assim, antes de estar na faculdade, minha faculdade eu comecei em 83, 84, 1984, século passado, estamos falando, né? Então, antes disso, eu já era muito curioso com a questão de pêndulo, radiestesia, essa coisa dessas energias que a gente não consegue medir com instrumentos, né? A gente só consegue com o nosso instrumento, que é a nossa mente, né? Então, eu sempre fui muito curioso com esse sentido. Em 84, 85, talvez, vamos por aí, nessa fase, tinha uma revista chamada Revista Planeta, e um amigo meu também, meio, como é que eu vou dizer assim, meio bruxo da faculdade, ele chegou com a revista e falou assim, cara, olha que interessante isso aqui, terapia de florais e tal. Eu confesso que eu não dei muita bola, porque eu não entendi direito se aquilo era feito com a flor moída, se era feito com... Eu não interessei muito. A reportagem era legal, dizia do Dr. Bá, 38 remédios. Eu acho que foi aí que começou no Brasil mesmo. A gente começou a se interessar e começaram a trazer bibliografia, estudar isso, né? O pessoal começou a trazer os florais para o Brasil. Foi mais ou menos por aí, fim da década de 80, comecinho da década de 90. Nossa, incrível mesmo. Então, foi bem os precursores mesmo, né? Porque essa época também, eu acho que eu ouvi falar de florais na década de 90, assim, Uhum. mas eu também não tinha a menor ideia como que era. Eu só sabia que eram umas gotas de flores. Mas eu não fiz uso, eu ouvi falar que alguém tomava e tal. Eu também não usei. Eu fui usar florais aliás, eu não comprei, eu ganhei um kit de bar, né? Porque tive uma amiga que foi viajar para a Inglaterra, e como eu sempre estava estudando, comprando livros, e assim, quis aprender, mas assim, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com florais.
Isso é que é interessante, né? Muito menos que eu fosse juntar radiestesia com florais. Então, quer dizer, é mais louco ainda, né? Mas hoje eu vejo que está tudo conectado, né? Porque se você não... Tudo é assim, uma forma de você autoconhecer, né? E a terapia de floral é isso, você evoluir como ser humano, né? Então, quer dizer, as gotinhas, na verdade, elas vão te trazer uma informação que vai fazer você acertar o seu propósito, o seu caminho que já está dentro de você. Você já tem uma programação espiritual para seguir, né? Vamos dizer isso, assim, dessa maneira. E os florais, eles te ajudam nesse sentido. O terapeuta floral, ele não pode ser interferir no processo do paciente. Ele pode ajudar o paciente a se descobrir. É assim que eu penso, né? Perfeito, perfeito. E essa junção realmente que você fez, inclusive você deu uma oficina no primeiro Congresso dos Florais de Saint-Germain que aconteceu em São Paulo, que nós tivemos a alegria de nos encontrar, Verdade, e verdade. também deu uma palestra sobre radiestesia, e tem tudo a ver mesmo, né? Considerando que os florais são essências vibracionais, ou Verdade. seja, já estamos lidando com a energia também, né? Mas, César, então, me conta então, quando é que você, tá, na década ali, então, de 90, final dos anos 80, 90, você entrou em contato, conheceu os florais. Mas como então, na tua jornada, já sempre então, dentro dessa espiritualidade, com leituras, entendendo, né, da nossa passagem por aqui, dessa experiência humana, tá tudo certo. Mas quando é então que alguém dessa área da engenharia, da Pois é. tecnologia, foi ser um terapeuta? Então, conta isso para Olha, nós. Bibiana, é o seguinte, eu olho para trás hoje e eu lembro de alguns clientes aí eu percebo o seguinte, porque a gente é terapeuta, a gente já nasce terapeuta, né? Então, às vezes você pode trabalhar na área que for, mas você está com o propósito de ajudar as pessoas, né? Já nem estou nem dizendo na parte de TI, que a minha vida é ajudar pessoas, né? Claro, resolver problemas, mas não estou dizendo isso. Estou dizendo assim, as pessoas chegam com problemas, assim, que são muito mais emocionais do que, às vezes, a máquina em si. E eu vejo isso constantemente há muito tempo. Como as coisas foram acontecendo naturalmente, e particularmente por causa da pandemia, que deu essa travada geral, e aí começaram a aparecer a oportunidade da gente falar sobre terapia floral, porque já estava mais por dentro, e houve um boom de pessoas querendo aprender. Então, começou a aparecer muitos cursos, e aí sim foi que eu fui me dando conta, né, que assim, até então eu atendia familiares, parentes, né, quer dizer, eu fazia meus estudos com radiestesia, com gráficos. Eu me lembro que o primeiro gráfico que eu fiz de florais de Bach, que era para indicar floral de Bach, acho que foi, olha, em 2001, 2002. Então a gente já vê aí que são 20 anos que eu estou enfranhado nessa área, sabe, envolvido com um caso com o Dr. Bach, né, vamos dizer assim. Né? E aí, recentemente, eu assim, conheci, não porque não ouvisse falar, mas a gente sempre ouviu falar de Saint-Germain, mas assim, o chamado foi mais forte. Não sei se foi a Fraternidade Branca, deve ter sido, né? Porque Você também estuda a Fraternidade Branca? sim, sim, sim. Ah, sim, Eu, ótimo. é porque não dá para desconectar, né? É, A gente não é tudo uma coisa só, né? E se a gente for ver, tudo tem que ser autenticado em todas as áreas. Então, se você está trabalhando com florais e você, por exemplo, trabalha com acupuntura, ele tem que funcionar da mesma maneira, tem que ser autenticado pela acupuntura, né? Se você trabalha com reiki, ele tem que funcionar porque é assim, é a verdade, né? A verdade funciona. Então, a natureza funciona. E nós somos seres da natureza. A gente tem que se entender. Eu acho muito interessante essa parte, quando a gente fala de espiritualidade, porque todos nós, né, mesmo quem não aceite nem acredite, nós temos isso. E é uma força que nos puxa para essa
vamos dizer assim, essa energia suprema da qual nós somos parte, né? Cada um chame como queira chamar, partícula divina, Deus, Alá, Buda, sei lá, o que quer que seja, é um ser, e está dentro de nós, né? Então, a gente tem esse chamado, né? Mesmo quem não acredita, né? Então, uma hora a pessoa vai topar com uma coisa, ela vai falar assim, não, não é possível que isso possa ser verdade. E aí eu me lembro dos primeiros, né, que toparam com isso, e falaram assim, isso não é possível, que foram os físicos, né, os físicos quânticos. Quando você vê, ele fala assim, se você teve contato com física quântica e não se impressionou, você não entendeu física quântica. Exatamente, porque é assim, uau! Não tem como, não tem É, como. é, Né? E é aí, é verdade. assim, a gente tem que entender que quando a gente fala de espiritualidade, tem uma frase muito bonita do Dr. Bar, eu vou citar para vocês, estou lendo aqui, que ele disse isso, ele falou, é essencial entender que o homem tem dois aspectos, um espiritual e um físico, e que dos dois, o físico é o menos importante. Vou parar por aí, entendeu? Porque, é assim, nós somos seres espirituais, essa é uma frase que todo mundo já deve ter ouvido, tendo uma experiência material, e não o contrário. Quer dizer, nós temos o nosso, a parte espiritual, ela precede, né? Seja o nome que você queira dar, alma, prana, sei lá, os nomes que você pode dar para aí. Bom, Enfim, estou desviando o assunto. não, não, está ótimo. Pode ser centelha divina, o eu sou, Isso, divina presença, isso. e assim por diante. Alma, né? Claro. Então, espírito, Espírito, né? sim. Mas é isso mesmo, né? E essa questão de entender que nós estamos, todos nós aqui, que nem você falou, consciente ou inconscientemente, tendemos à expansão dessa consciência que nós somos. Assim como a flor procura o sol Hum. para onde ela se abre, se desenvolve, assim também nós, enquanto consciências, nos direcionamos para esse maior, para o todo, né? Para a nossa fonte, digamos assim. Estamos numa experiência para retornar para casa. É verdade. Não, e hoje as experiências que eles estão fazendo, aquelas são experiências que eles chamam de coerência cardíaca, que eles estão descobrindo, né? Estão constatando que o coração é que é o órgão que emite mais campo eletromagnético. Quer dizer, nós temos a mente, que é a nossa glândula pineal, que seria assim nosso Wi-Fi, que está conectado, mas quem está emitindo a grande quantidade de energia é o nosso coração. Então, quer dizer, é ali que mora, como diziam os antigos, é aqui que mora a alma da gente, né? Então, a gente tem que estar sempre atento ao que ele nos diz, porque ele não se engana, né? Ele pode, às vezes, até nos colocar numas roubadas. Mas não se Mas engana. não se engana, mas é Não, porque a gente não. aí entra ego, a gente tenta burlar e não acreditar, mas é sempre o nosso caminho, Bibiana, eu acredito, se a gente conseguisse entender que é o mais simples possível e o mais curto, a gente seria muito mais feliz. Mas a gente complica de um jeito, tenta buscar explicação em tudo quanto é lugar, e às vezes o óbvio está ali na tua frente, e é o mais simples a se fazer, né? Mas a gente, por N motivos, ego, sei lá, vaidade. Ou a falta mesmo de uma Sim, percepção, pode ser, falta de pode ser, entendimento, falta de pode autoconhecimento, ser, pode ser. muito projeção no externo, né? Menos no seu próprio. E aí eu acho que a nossa missão é muito grande, porque como a gente está lidando com uma terapia de alta, como eu vou dizer assim, alta complexidade, alta E alta tecnologia. Não, performance. não, floral é alta tecnologia, né? Que me perdoem Verdade. os outros terapeutas, né? A gente está trabalhando em níveis, né, frequenciais altíssimos, né? E Sim. eu gosto da humildade do Dr. Bach, eu gosto sempre de citar o Bach porque eu estudo muito. E ele disse uma coisa maravilhosa num dos livros dele, acho que o Liberta-se, ele falou. Ele disse que o Hahnemann preparou um caminho maravilhoso com a homeopatia. Maravilhoso.
ele descobriu coisas fantásticas, que a cura está no próprio ser humano, quer dizer, na natureza, e que, se ele não tivesse morrido, ele acabaria descobrindo os florais antes do Bach. Que lindo, que generoso, né? Porque, assim, se a gente for comparar, como o floral ele trata além do físico, aliás, ele vai muito além do físico, né? Em dimensões maiores, óbvio que ele vai refletir no físico também, mas ele também trata a parte de evolução da gente. Quer dizer, a gente tem que evoluir para poder mudar e seguir o que a essência nos diz. Enquanto a homeopatia, com todo o mérito, eu não vou dizer que, assim, eu já usei homeopatia, é fantástico, mas ela está restrita muito ao corpo físico, né? Sim, Não vai sim, muito além, né? É sim. lógico que você tendo uma saúde física boa, tua mente vai estar bem, e aí você vai ter todo um processo. Agora, quando a gente está falando em terapia dimensional, frequencial, me É. perdoem os terapeutas, mas a gente tem que tirar o chapéu para os florais. As Não, flores com são certeza. maravilhosas. As Com flores, certeza. E nós que estamos aí nessa jornada há algum tempo com os florais, a gente sabe o quanto transformação ele faz na nossa vida é verdade. e nas pessoas que a gente indica, acompanha, né? Sugere ali pelo estudo o floral adequado. Então, realmente eu falo, é um facilitador Maravilhoso, do processo humano aqui, né? maravilhoso. Realmente os florais, eu sou apaixonada pelos florais Saint-Germain tem meu coração E, e e assim, a grande sacada das flores é que são flores. Então, quer dizer, o primeiro ponto é que não são, você nunca vai dar uma coisa que vai fazer mal para alguém, né? Você vai estar dando, na pior das hipóteses, flor. Então, assim, e a flor, ela é a doação máxima do reino vegetal para o alto, né? Porque, veja só, além da cura que ela proporciona, ela só tem uma função que é ser linda, né? Pensa bem, você enfeita altares com flor, né? Quando você quer trazer uma energia boa para uma pessoa, você dá uma flor. Quando você quer demonstrar um grande afeto, você usa a flor. Então, quer dizer, você está trabalhando com uma coisa que ela é só amor. E é aí que não pode dar errado, né? Se você está tratando alguém com amor, não pode dar errado. Então, sim, palmas exatamente para as flores. as flores são bom, a parte mais elevada da natureza, contém os raios divinos pelas cores e frequências ali presentes, e é que nem você Formas falou, geométricas. as formas geométricas, e também, como você falou, tanto é que o floral, o gestante pode tomar, Sim, criança, bebê, não tem contraindicação, né? Então, realmente, é um instrumento aí, uma terapêutica incrível para a nossa mas vou te expansão. cortar, não podemos nos envaidecer como terapeutas e achar que nós temos esse conhecimento. Longe disso. Porque se a gente conhecer 0,0001% do que pode dar cada essência floral, como ela pode atuar na pessoa, e a gente vê isso no dia a dia, muitas, sabe, é muito frequente, você indica de repente um floral que você tem uma intuição, que ele não está listado para aquele tipo de problema, mas ele é aquela essência certa para a pessoa mudar, e ela vai falar assim, nossa, foi perfeito, né? E às vezes você fala assim, mas não tem nada a ver, né? Eu dei um floral que nem está relacionado, mas a flor ela é tão generosa, a natureza é Uhum. tão generosa que ela desperta no paciente, no interagente, no nosso cliente, como queiram denominar, ela desperta essa mudança mental que vai promover a cura. Então, acho que isso é fantástico. Isso é fantástico. É isso mesmo. Mas e aí, como então, ainda para voltar para a questão, voltar não, porque tudo isso faz parte da Ah, eu espiritualidade. fujo bem da questão. Mas como é então que você vive hoje? O que que é hoje para você, depois dessa tua caminhada? O que que é espiritualidade hoje para você?
Então, você sabe que como a gente vai ficando mais velhinho, a gente vai ficando mais perto, né? Vamos dizer assim, né? Principalmente quem acredita que existe um outro plano, né? E aí eu abro um parênteses, porque eu não sei se a gente vai evoluir ou retroceder. Eu espero que seja um plano evolutivo. E acredito que seja, né? Ninguém passa aqui para regredir, né? A não ser que você seja muito, não sei, infeliz de errar demais, né? Então, assim, como a gente está avançando para uma certa idade, é óbvio que a gente já olha para a vida de uma forma diferente de quando a gente é mais jovem. Quando a gente é mais jovem, a gente está realmente preocupado mais com o material, mais com sei lá, ter conforto de outras formas. Hoje a gente está, eu, pelo menos, estou mais voltado para o simples, não preciso de tantas coisas legais para assim, materiais, vamos dizer assim. É assim, eu preciso de coisas que me façam ter conforto, né? Então, quer dizer, eu tenho que ter agora aqui uma internet legal para falar com as pessoas, né? Quando eu atendo online, ou quando a gente conversa ou faz aula, né? Tenho que ter um computador legal, então, quer dizer, então, né, eu gosto, tenho que ter um carro bom para me levar para onde eu quero, entendeu? Tenho que ter uma reserva financeira para poder viajar, então, quer dizer, essas coisas materiais são importantes, mas não são mais a gente muda as metas, né? Então, quer dizer, minha meta de vida hoje seria assim, evoluir espiritualmente, aprender mais, né? Como eu posso auxiliar melhor, né? Já que me dispus a atender pessoas, né? Com a terapia de florais. Então, quer dizer, como que eu posso melhorar o meu, assim, meu conhecimento, até porque, como eu trabalho com radiestesia, vou fazer outro parênteses aqui dentro agora é o colchete, né? Parênteses, colchete, chave, né? Vou fazendo. Então, quer dizer, como eu trabalho com radiestesia, a melhor definição que eu vi, radiestesia é o diálogo do consciente com o inconsciente sob vontade. Então, quando você acessa o teu inconsciente, que está conectado com o inconsciente do teu paciente, que você pode ir lá buscar informação que ele às vezes não está te dando, você tem que ter bagagem, entendeu? Quer dizer, eu preciso conhecer as essências florais para eu poder criar uma ressonância e falar, ele está precisando dessa essência. Mesmo que ele não fale, mesmo que ele não diga, mesmo que ele esteja a quilômetros de distância, que é possível a gente atender à distância, né? E aí eu não preciso nem ser com radiestesia, você pode se concentrar na pessoa e ela vai te passar a informação do mesmo jeito. Então, quer dizer, essa espiritualidade, essa dimensão espiritual que nos conecta a todos, que tem vários nomes, né? O campos mórficos do Sheldrake, ou os biocampos que o pessoal está falando agora. Então, quer dizer, nós estamos num oceano, nós somos icebergs, onde a maior parte desse iceberg está mergulhada nesse oceano, e é o nosso inconsciente. E uma pontinha é o que a gente vê de consciente. Então, a gente vê outros icebergs, que também têm seus inconscientes, está todo mundo no mesmo oceano, né? Então, eu penso que é assim, hoje, a parte espiritual para mim é isso, é esse oceano. Então, quer dizer, não adianta a gente ter a vaidade, o ego, mas é difícil, tá? Não vou dizer, né? Todo mundo gosta de andar bonitinho, né? Roupinha boa. Então, mas é isso, né? Mas já foi, assim, pior, né? Perfeito, perfeito. Não, mas é isso mesmo. E quando você fala que a gente quer estar bem apresentado, dependendo da intenção que você tem com isso, tá tudo certo. A Claro. questão mesmo, acho que é mais mesmo no efeito negativo, né, do ego, quando ele quando ele se fecha em vez de amar, quando ele Claro. critica e julga muito mais do que compreender, é por esse viés, né? Mas estar aqui, se sentir bem, Exatamente. fluir na vida e, sobretudo, expandir a nossa capacidade de amar, né? É porque nós temos uma missão também, né? Como espíritos, se a gente for pensar agora do lado, vamos
que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, né? Por que a gente veio aqui nesse planeta? Eu estou aqui, você está aí, né? E tem um monte de pessoas, aí tem gente que está muito, está indo para a Lua, e tem gente que está dormindo na rua, né? Por que existe isso tudo? É tudo uma escola. Né? A gente está aqui para passar algumas situações que vai nos trazer alguma informação para a gente ir para um outro ponto. Né? Então, quer dizer, pode ser que a gente, né, evolua muito ou um pouco, isso depende da gente. Eu acho que não tem uma medida. Mas, Sim. enquanto a gente está aqui, a gente tem que fazer o melhor, procurar aprender o máximo que a gente puder. Né? Não negligenciar, não fazer mal para o outro, para o coleguinha, né? Não fazer mal para a gente mesmo. Né? E aí vem toda aquela cartilha que a gente sabe, né? Não abusar, né? Tomar cuidado com o sono, com o que a gente come. Né? Então, quer dizer, o que a Do gente que a faz. gente pensa, do que a É, gente sente. isso, porque assim, é o lixo Sim, que a sim. gente ingere e o lixo que a gente emite, né? Então, quer dizer, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Essa parte que eu acho que a gente devia aprender na escola, né? Eu acho que falta um pouco de sensibilidade, eles pensam muito em currículo, matéria, essas coisas. Falta um pouco de, e você? Né? O que você gostaria de que fosse diferente para ser melhor, né? Então, eu acho que começaria a criar uma sociedade bem mais legal, né? Mas a gente está no caminho, estamos evoluindo também. Sim, sim, chegaremos É nesse verdade. momento, assim, com certeza, né? É. Alguns países já têm essa, até mesmo pela cultura, Sim, né? Essa sim, questão de trabalhar mais o conceito de energia, de consciência, de espiritualidade desde pequeno. sim. Mas, enfim, o momento certo chegará aqui Claro, também a para gente, o Ocidente. pois é, a gente espera que sim, né? Ô César, então, você atende, né? Então, quem tiver interesse, pode mandar um direct aí no Pode, pode, seu pode. Instagram. Eu sou a Luz das Flores, o meu site é Isso. aluzdasflores.com.br, né? O Instagram, acho que só, né? Já achei. Já dá para te achar, já dá para Entrando no te Instagram e no localizar. site, aí tem o WhatsApp também, aí a gente vai se falando. E você também é professor, dá cursos, já Sim. tem agenda de algum curso? Ou Então, está em recesso de fim de ano? sabe o que acontece? O pessoal esgotou um pouco agora, e assim, a gente está com alguns problemas, né? A gente está com Copa do Mundo e Papai Noel, né? Então a gente tá Papai Noel com a camisa do Brasil, já tá uma coisa assim, uma verdadeira. A Copa acaba dia 18, né? Eu duvido, eu vou marcar um curso para um dia de jogo do Brasil, Hum, vai ter uma pessoa, se tiver, né, que não tem televisão ou que não quer ver futebol, porque então eu tô reorganizando, eu tenho duas aulas no Hotmart, né, que eu estou refazendo também. Numa delas eu falo sobre os diagramas de Bach, que o Dr. Bari deixou dois diagramas com as essências dele, e elas têm umas conexões muito legais com os quatro elementos da natureza, com yin, yang, né? Então, é bem legal. E tem um que eu só falo de água, né? Como que as essências florais elas se expressam nesse veículo que é a água, que é 70% do planeta, 70% do nosso corpo, né? E assim, é o referencial para se saber se tem vida, é você ver se tem água. Se tiver água, pode existir vida. Ponto. Então, é isso. que Mas legal. Então tá. Então, cursos ano que vem. Cursos só sim, ano que não, vem. com certeza, mas só para saber então que curso que você oferece, que linha que é. Então, quer dizer Ah, que no sim. Hotmart Tem duas, né? já Então, tem esses dois. Ótimo, tem link ótimo. no site, né? No meu site tem o vídeo do congresso. Quem não foi, quiser ver como é que foi, tem lá os vídeos, né, que a Thalita disponibilizou, e os cursos que tem e os cursos que virão, né? Assim, eu dou curso de Bach, dou curso de Saint-Germain, dou curso de radiestesia, né? Como eu desenvolvi dois gráficos de radiestesia, um para indicar os florais de Saint-Germain, as essências, as 89, e outro para indicar as 17 fórmulas, né? Eu também dou um curso de radiestesia que engloba isso, né? Então não é só radiestesia, ele é radiestesia para esse fim, né? Para a pessoa usar o gráfico. É isso aí. Maravilha, César. Então é isso, eu quero mais uma vez agradecer
Amei a sua história, o teu conhecimento, a tua, a tua percepção da tua vida, de quem você é. Assim, foi uma grande honra para mim poder participar, porque a gente só fala de coisas técnicas, né? Então é difícil. Eu falo técnico, mesmo falando de florais, você está falando repertório, você está falando da flor, alguma coisa. E quando você tem a oportunidade de falar assim, uma coisa como você propõe, de espiritualidade, do ser, é muito bom. Então, eu queria te agradecer muito, né, que você seja muito abençoada nessa teu caminho lindo que você está fazendo, né, com essa série de entrevistas. Eu acho que assim é uma honra poder participar. Eu fiquei muito, muito, muito grato mesmo. Ah, que maravilha. Então, olha, sinta-se abraçado, nos falamos Assim é. e, claro, ficará disponível no meu Instagram, Espiritualidade como Caminho, no meu canal do YouTube também, depois eu passo o link, tá bom? Muito Super obrigado. abraço, gratidão, até Obrigado. mais. Tchau, tchau.